Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Nesse tutorial vamos dar continuidade na implementação do nosso formulário em sistema de abas em PHP. Este é o segundo tutorial e nele vamos implementar como bloquear próximos formulários em sistema de abas. Só lembrando, caso queira baixar o código-fonte, pode baixar no link disponível abaixo do vídeo. O bloquear é o seguinte. Por exemplo, foi implementado no tutorial anterior, que está disponível neste endereço aqui, no qual tem a videoaula apresentando como implementar, e abaixo do vídeo temos o código-fonte, é este que vamos utilizar. E nele implementamos isso daqui, no qual eu tenho formulário dados pessoais já funcionando e dados de acesso. Mas se eu não preenchi os dados pessoais, como que eu vou inserir os dados de acesso? Eu primeiro preciso inserir este formulário para depois este. Eu devo bloquear ele. Seria desta maneira aqui. Eu tenho dados pessoais. E agora, se eu tentar dados de acesso, eu não consigo ir na página dados de acesso, porque eu não preenchi os dados pessoais. Agora, se eu preencher os dados pessoais aqui, cadastrar, então aqui é o nosso 40. Se eu for agora dados de acesso, eu consigo cadastrar dados de acesso. Eu só consigo quando estiver preenchidos os dados pessoais. Então vamos implementar agora neste formulário aqui que vocês podem baixar através deste link aqui que foi implementado no tutorial anterior. Baixando ele, nós temos a nossa página index. Aqui na nossa página index, a primeira coisa, eu vou alterar aqui o nome da variável. Eu coloquei o último ID. Mas o último ID do quê? Como é o último ID do usuário inserido, eu vou colocar o último ID usuário. Assim vai ser mais fácil para mim saber de quem que é esse. Agora eu vou criar aqui uma variável global, que ela vai ser chamada o mesmo nome da variável, que é o nome do último ID usuário, e ela vai receber o valor que estiver dentro desta variável aqui. Agora que eu criei isso daqui, fica mais fácil eu vir aqui em dados de acesso. Então aqui eu vou bloquear este formulário aqui. Enquanto não tiver preenchido os dados pessoais, eu não posso preencher os dados de acesso. Isso aqui está preenchido porque eu preenchi no início da videoaula isso daqui. Por isso, eu atualizei a página para carregar. Então, aqui nos dados de acesso, eu vou indentar esse código aqui. Aqui começa o link. Aqui temos o texto que aparece dentro do link. Fecha o link e fecha o LI da lista. Ó. Podemos ver. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou abrir o PHP e já vou fechar o PHP. Vou colocar aqui. Se existir se essa variável global aqui existir, só lembrando, ela vai existir só quando for inserido o usuário no banco de dados. Se ela existir, então ele faça isso daqui. Então, se ele existir, ele vai imprimir para mim o link já abrindo a aba, certo? Vou apagar aqui, vou fechar o PHP, vou colar e vou abrir o PHP. Caso ele tenha o último ID, ele vai imprimir o link contendo o destino, dados de acesso. Agora, se ele não existir, se não foi inserido ainda o usuário, se essa variável global está vazia, então eu não vou imprimir o destino aqui, vou imprimir o link somente com hashtag, onde ele não redireciona para nenhum local. Vamos ver aqui, logo eu implemento esse botão aqui e apresento para vocês. Eu só apaguei todos os dados do usuário que eu queria inserir agora. Então, se eu for ver aqui, está vazio. Vou dar um Ctrl F5. Podemos ver que dados pessoais eu abro. Dados de acesso eu não consigo abrir. Por que dados de acesso eu não consigo abrir? Porque que eu informei, se esse último ID existir, ele deve abrir a aba.
deve abrir o link para a aba. Caso não, deve só abrir o hashtag. Então, vou aqui em dados pessoais e vou preencher agora um nome. Vou colocar aqui um CPF e vou cadastrar. Podemos ver que ele tem o 41. Se eu for ver aqui dados de acesso, agora ele liberou, certo? Mas agora se eu quiser cadastrar um novo usuário, eu não consigo, porque está preenchendo com esses dados aqui. Eu posso vir aqui, novo usuário. E para criar esse botão aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui esse botão aqui. Eu vou já copiar do próprio Bootstrap já pronto, para importar a aula. Vou colar aqui. Então, esse botão aqui do próprio Bootstrap. Se eu for aqui em Get Started, exemplos, eu peguei esse exemplo aqui. Então, eu peguei aqui, eu peguei essa parte que refere-se nosso título e esse botão aqui, certo? Então, é só isso que eu fiz. E aqui eu vou criar um link. Esse botão vai redirecionar para uma página Destrói Seção. E nessa página Destrói Seção, então aqui eu inclusive já criei essa página, Destrói Seção. Ela vai fazer o quê? Vou inicializar a sessão e vou destruir o valor que estiver dentro da seção chamada último usuário ID, nossa variável global último usuário ID. Eu vou excluir, porque aqui podemos ver, quando eu preenchi, esse 41 sempre vai existir. O nome aqui também, mesmo que eu atualize a página, os dados vão permanecer na minha variável global. Portanto, eu preciso excluir a variável global que contém este valor e também a variável global que contém CPF. Essas variáveis globais são essa daqui, nome e CPF, que eu criei aqui. Portanto, eu já vou copiar aqui e já posso colar aqui, criar nome e CPF e colocar um set para destruir. Depois que ele destrói, ele vai redirecionar para a página index.php. Vamos ver se vai acontecer isso. Eu atualizei a página, eu tenho nome e CPF, certo? Vou clicar aqui novo usuário. O que ele fez? Ele destruiu a sessão e voltou novamente para a index. Agora eu não consigo acessar dados de acesso. Portanto, já fizemos aqui, bloqueamos os dados de acesso. Se eu colocar 1, 2, 3, cadastrar, agora liberou os dados de acesso. Vou fazer aqui o seguinte, vamos fazer funcionar aqui o usuário e a senha. Então, vamos aqui, agora no nosso, aqui temos usuários, eu vou aqui em estrutura e vou criar duas colunas novas, ADD, depois do CPF, alter CPF, vou criar então o usuário, vai ser do tipo varchar 250 e a senha, que vai ser varchar 40. E vou salvar. Então está aqui, se for aqui em estrutura, uma coisa que eu esqueci, eu vou alterar, porque eu deixei obrigatório, eu vou deixar aqui como nulo, ele não é obrigatório, sei. Então ele não é obrigatório, nulo. E aqui eu vou fazer o seguinte, vamos ver aqui no nosso formulário, eu tenho usuário e senha. Vamos criar agora este, aqui vamos inserir no banco de dados. Eu vou fazer o seguinte, se request post se for requisitado o request post, então, se eu nem preciso fazer aqui novamente aqui embaixo, eu posso só fazer aqui em cima mesmo. Vou fazer aqui o seguinte. Vou só tirar esse espaço e vou colocar assim. Se o nosso cifrão e set, se existir, quem existir o nosso cifrão underline post qual, se existir o valor no campo usuário aqui, se ele existir, então eu vou inserir
vou fazer aqui um update. Então, aqui no nosso update, eu já vou pegar esta variável global aqui. Essa vou colocar aqui id, uma variável chamada id usuário editar. Na verdade, eu poderia fazer só com a variável global, mas para vocês entenderem aqui por que eu estou pegando a variável global. E agora eu vou fazer um update. Vou colocar update. Agora vou fazer o update na tabela usuários. Vamos ver aqui o nome correto da tabela, usuários. Vou alterar na tabela usuários, setando na coluna usuário, o valor que estiver dentro da variável usuário. Essa variável já logo vamos criar. E na coluna senha, eu vou setar o valor que estiver dentro da variável senha, onde o ID, então a nossa coluna ID, essa coluna aqui, o valor dela seja igual ao usuário que está gravado na variável global. Isso daqui. E vou atribuir tudo isso daqui para uma variável chamada result up. Então, podemos colocar o usuário acesso, que seria dados de acesso. Eu preciso criar agora essas duas variáveis globais que eu falei aqui, a cifrão usuário e a cifrão senha. Então, cifrão usuário, esta variável global vai receber, através do método post, o valor que estiver vindo do campo chamado usuário. Então, aqui é o nosso campo usuário. Inclusive, ele não tem name aqui, falta colocar um name para ele, que é o usuário. E aqui também name senha. Então, eu vou pegar aqui, na verdade, eu vou alterar aqui para aspas duplo. Não tem problema, mas vou deixar aspas duplo para seguir o padrão. Então, o campo usuário. E depois a mesma coisa, vou copiar e colar para então a variável senha vai receber, através do método post, o valor que estiver vindo do campo chamado, do campo que tem o name senha. Ok? Agora que eu criei a instrução SQL aqui, eu vou precisar executar essa instrução. Para me executar, eu coloco MySQL underline query igual não, abro parênteses, coloco a variável que possui a conexão, conforme o MySQL solicita, e depois agora eu vou colocar a instrução SQL. E a nossa instrução SQL, toda essa instrução aqui, ela está dentro desta variável. Se ela está dentro da variável, eu somente colo a variável aqui. Depois que ela executar, ela vai colocar tudo isso dentro de uma variável chamada resultado usuário acesso. Só vou ver aqui. 24, ok. Então tem 24 caracteres, está sem problema. Depois que ele executar aqui, eu vou colocar aqui um eco, só para testar. Dados de acesso inserido com sucesso. E aqui onde eu estou colocando esse eco aqui em cima, eu vou deixar ele, continuar ele aqui. Vou fazer aqui o seguinte. Usuário inserido com sucesso. E vou concatenar aqui com o valor da
variável global. Vamos ver agora aqui, eu vou atualizar, está aqui o valor que já inseri anteriormente. Eu vou apagar aqui e vou inserir um novo usuário. Podemos ver dados de acesso, não consigo. Vou inserir aqui um novo usuário, cadastrar. Usuário inserido com sucesso é o nosso 43. E aqui temos dados de acesso. Eu vou colocar dados de acesso e a senha aqui, 1, 2, 3, cadastrar. Muito bom que ele apresentou esse erro, porque fica mais fácil para apresentar para vocês por quê. O que aconteceu? Quando eu criei aqui dados de acesso, ele reconheceu como outro post. Como ele reconheceu que é outro post, ele caiu aqui no else, ele tentou cadastrar um novo usuário. Porque ele só não tenta cadastrar um novo usuário quando é um post igual. Agora, como ele é um post diferente, porque ele estava vindo aqui os dados referentes a dados de acesso, ele conseguiu acessar aqui. Eu vou fazer aqui então o seguinte, se for diferente de vazio, quem for diferente de vazio, se esse aqui, nossa variável global, for diferente de vazio, aí sim ele insere o usuário. Caso contrário, ele não deve inserir o usuário. Vou colocar aqui. Só isso daqui. Vamos ver agora então. Eu vou aqui no meu banco de dados e vou limpar a tabela. Empty, vou limpar ela. Então não tenho nenhum usuário, certo? Vou agora atualizar aqui e vou cadastrar um usuário. Coloquei um nome, cadastrei, agora vou para dados de acesso, vou colocar aqui os dados de acesso para a pessoa acessar Então, agora vou colocar uma senha e vou clicar em cadastrar. Dados de acesso inserido com sucesso. Vamos ver agora aqui. E podemos ver que ele cadastrou o nome e o CPF. E depois ele fez um update cadastrando o usuário e a senha. Portanto, podemos ver que ele já está funcionando. Vou clicar aqui um novo usuário e ele simplesmente não consegue acessar os dados de acesso. Legal? Então, nosso objetivo era bloquear os dados de acesso e para ele não poder cadastrar enquanto ele não estiver cadastrado primeiro o nome aqui. Então, uma vez cadastrado dados pessoais, o nome e o CPF, claro que você poderia criar outros campos, mas eu só criei aqui como exemplo, cliquei em cadastrar, usuário inserido com sucesso, número 2, e agora dados de acesso está liberado. Já posso cadastrar os dados de acesso. Então, aqui podemos ver que os dados de acesso já estão cadastrados. Na próxima aula, vamos fazer o seguinte. Quando ele cadastrar dados de acesso, ele deve preencher aqui o formulário e permanecer o formulário aqui no dados de acesso. Ou, quando preenche os dados pessoais, uma vez preenchidos os dados pessoais, ele deve carregar o formulário de acesso. Uma vez preenchido o formulário de acesso, ele deve carregar o formulário de endereço. Mas isso vamos fazer no próximo tutorial. Só lembrando, caso queira baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula, pode baixar através do link disponível abaixo do vídeo. Gostou do tutorial? Inscreva-se no nosso canal e aguardo você no próximo vídeo.